Olá, tudo bem? Aqui é Rodrigo Tonhete no canal ACBem e hoje o assunto que nós vamos falar é sobre o porquê eu devo levar o meu filho na evangelização espírita infantil. E para começar contando um pouco dessa história, nós vamos falar um pouco da história do Joaquim. Vou contar para você a história do Joaquim. O Joaquim é uma criança que morava nas ruas, no centro de Brasília, e sempre envolvida com brigas, com discussões, com drogas, com violência. Aquele ambiente é uma criança muito briguenta, muito ranhenta. Mas teve um belo dia em que uma instituição dessa cidade, que não vem aqui o nome, realizou uma atividade de evangelização com as crianças que moravam na rua. E Joaquim participou. Nessa aula foi falado sobre a importância da oração. Muito bem, foi dada a aula, Joaquim participou, teve acesso ao conteúdo, depois tomou uma sopa e a atividade terminou e nunca mais Joaquim teve contato com nenhum tipo de ensinamento espírita. Depois de poucos meses, Joaquim veio a falecer e pela sua condição de criança rebelde, criança difícil, sua condição espiritual, ele foi para o mundo espiritual inferior. E em meio ao desespero, em meio à dor, em meio à dificuldade, ele lembrou daquilo que meses atrás ele tinha aprendido na aulinha, que se ele fizesse uma oração, o socorro viria. E ele assim o fez, e realmente ele foi amparado e foi retirado daquela situação. Depois de alguns meses em tratamento espiritual no mundo espiritual superior, ele veio dar uma comunicação na casa espírita, que realizou esta atividade, dizendo exatamente o que tinha acontecido, que se não fosse aquela aulinha, que ele teve uma única vez no centro da cidade, provavelmente ele estaria ali no mundo espiritual inferior até agora, até aquele instante. Essa é uma história real que nos foi confidenciada por um grande amigo nosso lá de Brasília e que retrata um pouquinho sobre a importância da evangelização espírita. Muitos pais responsáveis ficam em dúvida sobre se deve ou não levar a criança numa evangelização. Que às vezes dizem, não, mas é porque a criança já faz muita coisa, durante a segunda até sexta-feira, depois tem atividade de contraturno, inglês, idiomas, computação, balé, natação, são esportes, são atividades lúdicas. Outros dizem que a criança ela não deve ser influenciada e que ela deve ter uma infância sem nenhum tipo de influência, que com 18 anos ela vai escolher. Bem, gente, o que os espíritos dizem sobre este assunto? Primeiro, o Emmanuel, perguntado sobre se é lícito aos pais influenciar as crianças do ponto de vista religioso, o Emmanuel foi muito claro, dizendo que sim, em que pelo contrário, que seria uma negligência absoluta, os pais que são os responsáveis por esta reencarnação desta criança, não influenciarem diretamente a criança no ponto de vista moral, e que os pais serão corresponsáveis no mundo espiritual, perante Deus, das dificuldades que venham a ocorrer com aquela criança pela negligência no aspecto moral. Então, obviamente, que da mesma forma que a gente dê tanta importância para o estudo do português, da matemática, da geografia, da história, nós devemos dar tanta importância, ou até mais, para o estudo da paciência, da tolerância, da oração, da reencarnação, sobre mediunidade, da existência do mundo espiritual e tantos outros assuntos que a doutrina espírita aborda. Um outro ponto importante que nós gostaríamos de citar é uma pergunta que foi feita a Emmanuel sobre se seria possível a renovação da nossa sociedade, do nosso mundo, apenas através das atividades exteriores. O Emmanuel foi muito claro na resposta, dizendo que não, que o único meio para a mudança do patamar de civilização em que nos encontramos é através da renovação íntima de cada criatura. E que com a evangelização infantil é uma alavanca importantíssima para empreender esta mudança. Então, para aqueles que estão achando que aqueles que ainda acreditam que as eleições de outubro vão significar uma reviravolta absoluta, lamento dizer que isso não é uma realidade, não será uma realidade. Por quê? Porque a renovação se dá em todas as criaturas, e não, pelo menos na maioria delas, e não apenas numa única pessoa eleita para um cargo executivo, né? Muito bem, gente, dito isto, tem um outro ponto que é interessante, que é como funciona uma evangelização infantil.
As pessoas têm dúvidas. Uma vez que a gente já sabe a importância da evangelização, que nós devemos dar tanta importância ao estudo da evangelização como do português, da matemática, etc. Como funciona uma evangelização espírita infantil numa casa espírita? Para dizer para você que existem várias metodologias, todas muito boas. Vou dizer que nós temos aqui nossa casa, que é uma metodologia muito boa, que tem várias outras casas também, em todo o Brasil e fora do Brasil, em que nós dividimos as crianças em 2 níveis, nível 1 e nível 2. Nível 1 de 0 a 6 anos, e quando você escutou 0 é isso mesmo, os bebês também têm aula de evangelização infantil, segundo Allan Kardec na Revista Espírita. O bebê, ele recebe muito bem as orientações, não só em vigília, mas durante o sono que damos a ela. Muito bem, então o bebê também recebe, lógico, com um material adaptado, a evangelização espírita. Então de 0 a 6 anos o nível 1 e de 7 a 11 anos o nível 2. Como é que é feita a divisão? Segundo Chico Xavier, em seu livro Mensagem do Pequeno Morto, do Espírito Neo Lúcio, nós temos a divisão por idades. Então no nível 1 nós dividimos as crianças por idades, de 0 a 6 anos, dividido por várias idades. E no nível 2 nós dividimos por tendências. O que são tendências? Crianças com tendência à violência. Crianças com tendência à sexualidade exacerbada. Crianças com tendência ao isolamento. Enfim, crianças com tendência à avareza. Crianças com tendência à vaidade. E assim por diante. Nível 2 nós dividimos as crianças por tendências. E aí nós temos condições de trabalhar com aquele grupo, daquela tendência, aspectos específicos para lapidar o aspecto moral desta criança. Dividida essa criança em nível 2, outro aspecto importante de nós citarmos na nossa evangelização infantil é que toda a programação é teórico-prático. Então a criança não tem apenas a teoria da doutrina espírita, mas também ela faz atividades práticas, trabalhos de assistência social, trabalhos de caridade, trabalhos de laborterapia, trabalhos com as mãos, para que ela possa fixar o conteúdo que ela aprendeu na teoria. Então essa é a maneira como está estruturada a evangelização. Depois ela é encaminhada conforme ela vai evoluindo para níveis mais avançados de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a criança aprende o livro, por exemplo, Universo e Vida, que é um livro científico espírita no seu último grau dentro da evangelização espírita infantil. Então, só para vocês terem uma noção como o estudo dentro da evangelização é realmente levado muito a sério. E se você ainda tem dúvida sobre se deve ou não levar o seu filho, o seu sobrinho na evangelização espírita infantil, nós vamos dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro para nós, os Espíritos dizem que aquilo que venha o seu filho entregar, realizar, e que tenha sido por conta da sua negligência, o pai ou a mãe, ele é corresponsável por esse processo. Então, você deve ter muita atenção em incutir não apenas os elementos materiais e intelectuais, que são importantes para o vestibular, para ter um bom emprego, para ele ganhar dinheiro, aquilo que todo mundo, que nós sabemos, que são importantes também, mas são absolutamente secundários diante da necessidade moral. Hoje, a sociedade que nós temos é uma sociedade, não estou falando aqui de elite política nem de nada, é uma sociedade egoísta, egocêntrica, vaidosa e que infelizmente pautada nos princípios materialistas, dando muito mais valor ao dinheiro, dando muito mais valor às questões materiais do que às questões morais. Não é outro motivo pelo qual, segundo André Luiz no livro Os Mensageiros, mais de 95% das desencarnações, os nossos colegas que desencarnam vão para o mundo espiritual inferior. Então, nós temos que ter atenção com essas questões, tá bom? Então, muita atenção, nós devemos investir no aspecto moral, mais atenção do que no aspecto intelectual. Por quê? Porque é a nossa maior necessidade, é o campo moral e não o campo intelectual. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você é só ligar o Jornal Nacional e você vai ver, da primeira à última notícia, informações que dizem, que comprovam justamente isso que nós estamos dizendo, infelizmente. Então, gente, vamos investir na evangelização infantil, não tem outro caminho. O caminho é a transformação moral, e você vai tocando no paralelo as outras questões que você já dá atenção. O esporte para a criança, a natação, o idioma, o inglês, o espanhol, é isso, é aquilo, tudo mais. Mas o programa moral, ele é fundamental. Sem esse programa moral,
nós teremos e continuaremos tendo muitas dificuldades, tá bom? Nós vamos colocar aqui abaixo no vídeo um pouquinho do funcionamento da nossa evangelização infantil. Espero que esse vídeo seja não só de reflexão, mas de alerta para todos nós. Nós estamos sendo negligentes, infelizmente, desculpe dizer isso de maneira direta e franca, mas nós estamos, de uma maneira geral, estamos negligentes com o aspecto moral das nossas crianças, né, e não estamos dando a devida atenção a isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.